Nessa aula vamos revisar as funções básicas, só que vamos comparar essas funções básicas com os modos menores. No curso de Harmonia 1, nós vimos as funções básicas, os substitutos diatônicos dessas funções básicas, e nós priorizamos o estudo em cima dos modos maiores, das tonalidades maiores. Aqui a gente vai ver algumas relações dessas funções básicas e os seus substitutos nos modos menores, nas tonalidades menores. Bom, primeiro vamos montar o campo harmônico de uma tonalidade maior. Vamos pegar Dó como referência, nós temos ali primeiro grau Dó com sétima maior, segundo grau Ré menor com sétima. Isso é um conteúdo que já vimos no primeiro módulo de harmonia. Depois quarto grau Fá com sétima maior, depois Sol com sétima, Lá menor com sétima, Si diminuto, meio diminuto. Então esse é o campo harmônico, como nós já vimos, e nós temos ali o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau como as funções básicas dessa tonalidade. Vimos também que essas funções elas possuem uma relação de repouso, que é o primeiro grau. O primeiro grau é o momento de repouso, é o local de repouso. O quarto grau é o local de afastamento, só que um afastamento mais brando. E o quinto grau é um afastamento mais intenso, um afastamento mais denso, mais distante ainda. Então temos ali essa relação. Nós vimos no módulo 1, então, que essa relação primeiro grau e quarto grau, ela é afastada, mas ela é mais branda do que primeiro e quinto grau. Vamos ouvir para relembrar. Então, a relação de que houve um afastamento, mas um afastamento não tão denso, não tão intenso. E agora, o primeiro grau e quinto grau, uma relação mais distante. Então, quando a gente toca a dominante, nós temos uma tensão maior, ela pede um retorno à tonalidade, com mais intensidade. Então, nós vimos que o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau são as funções básicas e eles possuem seus substitutos, que são os outros acordes diatônicos, que pertencem à tonalidade, que substituem eles. Só que aqui nós vamos ver uma novidade em relação a esses substitutos. Para a gente visualizar um pouco melhor, vamos colocar os acordes na sequência, tanto descendente como ascendente. Então, antes do Dó, temos o Si meio diminuto, depois temos o Lá menor, depois temos o Sol, acho que até aqui tá bom. E subindo temos o Dó de novo, o Ré menor e o Mi menor com sétima. Então, os substitutos de cada um desses acordes, o substituto do primeiro grau, do quinto e do quarto grau, sempre terá uma relação de terça acima e terça abaixo. Então, os acordes, vamos colocar aqui é o segundo grau, aqui é o terceiro grau, aqui é o sexto grau e aqui é o sétimo grau. Então, o substituto do acorde de Dó, do primeiro grau, é uma terça acima e uma terça abaixo. Então, ele é o terceiro grau, pode ser o terceiro grau, e o sexto grau. Nós já vimos isso, que nós podemos substituir o primeiro grau pelo terceiro e pelo sexto grau. O substituto do quarto grau, do acorde de Fá nessa tonalidade, também é uma terça acima ou uma terça abaixo. Então, o substituto do quarto grau, aqui é uma novidade, nós sabemos que ele pode ser substituído pelo segundo, mas nós não vimos que ele pode ser substituído pelo sexto. A gente vai comentar em mais detalhes adiante.
E o substituto do quinto grau, da mesma forma, pode ser uma terça acima, que é esse acorde de Si, ou uma terça abaixo, que é o acorde de Mi, o terceiro grau. Nessa tonalidade, então, temos ali o quinto grau pode ser substituído pelo sétimo, que nós já sabemos, mas aqui está a novidade, que ele também pode ser substituído pelo terceiro grau. Só que, em uma tonalidade maior, quando nós substituímos o quarto grau e colocamos o sexto grau, ele não soa especificamente como um acorde de subdominante. Quando o sexto grau aparece, a cara dele é muito mais de um acorde que tem função de repouso do que função de tensão e afastamento. Por isso que nós não consideramos ele como um acorde substituto da subdominante. Na verdade, ele até pode, mas depende muito do contexto, depende da situação, da música, da melodia, do que está acontecendo na música. Mas raramente ele vai aparecer como um acorde que substitui a subdominante. Porque quando ele aparece com um estado muito mais próximo de um repouso do que um estado de afastamento. A mesma coisa acontece quando nós substituímos o terceiro grau por um acorde de dominante. Ele não tem cara de acorde de dominante. Quando o terceiro grau aparece, ele está muito mais próximo de um estado de repouso do que de um estado de afastamento, especialmente do afastamento que a dominante gera. Então, por isso que quando nós vimos lá nas primeiras aulas do módulo 1 de harmonia, nós não incluímos esses outros dois acordes. Aqui, como é um conteúdo um pouco mais avançado, eu estou explicando por que nós não incluímos esses acordes como acordes substitutos, embora eles possuam notas parecidas. Então, visualizando no piano, se eu tenho um acorde de Dó, ele pode ser substituído por uma terça acima, que seria o acorde de Mi, que também não gera um estado de afastamento como os outros polos subdominante e dominante geram, ou pelo acorde de Lá menor, que também não gera o estado de afastamento que o subdominante e a dominante geram. Vejam que o acorde de Lá menor tem duas notas que pertencem ao acorde de Dó. E o acorde de Mi tem duas notas que pertencem ao acorde de Dó também. Então, eles não são acordes estranhos quando nós substituímos. Claro que, como nós vimos no módulo 1 de harmonia, essas substituições, se a gente vai escolher o terceiro ou o sexto para substituir, depende da melodia, do que está acontecendo na melodia, para a gente perceber qual deles se encaixa melhor. Se tem alguma nota na melodia que não se encaixa, a gente procura privilegiar um outro acorde que se encaixa. Agora o acorde da área de subdominante. Temos ali o acorde de Fá. O acorde de Fá, uma terça abaixo, nós vamos ter o acorde de Ré. Veja que ele tem duas notas que pertencem ao acorde de Fá. E quando ele aparece, ele está criando um movimento harmônico, ele está gerando um afastamento um pouco maior do que os acordes de mediante e de submediante, que são o terceiro e sexto grau, respectivamente. Agora, voltando para o acorde de Fá, nós temos ali a outra possibilidade, que nós já riscamos, mas vamos analisar ela aqui, que é o acorde de Lá menor. Veja que o acorde de Lá menor tem duas notas que pertencem ao acorde de Fá. Contudo, quando ele aparece, ele tem muito mais cara, muito mais sensação de estar na região da tônica. E agora, analisando ali o acorde de dominante. O acorde de Sol, nesse caso, nessa tonalidade que nós estamos vendo aqui. Uma terça acima temos o acorde de Si diminuto. Veja que ele tem duas notas que pertencem a esse acorde. E se ele é um acorde com sétima,
o Sol for um acorde com sétima, todas as notas estão dentro do acorde de dominante. E a sonoridade dele é uma sonoridade de movimento, que pede a resolução. Agora, uma terça abaixo, nós temos o acorde de Mi. Tem duas notas nesse acorde de Mi que pertencem a um acorde de Sol. Então, em alguns casos, é possível nós substituirmos a dominante pelo acorde de mediante, pelo acorde de terceiro grau. No entanto, na maioria dos casos, quando esse acorde de mediante aparece, ele tem muito mais função de tônica do que de dominante. Por isso, nós não consideramos ele como área de dominante. Ele está na área da tônica. Ele não pede uma resolução para a tônica. É somente um movimento que ocorre entre tônica e mediante. Agora, o substituto da dominante, quando ele aparece, ele pede a resolução. Agora, já que a gente mergulhou um pouco mais profundamente nas funções harmônicas e nos substitutos, vamos ver como isso ocorre nas tonalidades menores.